companheiras, pessoas que trabalhamos juntos, e nós podemos nesta noite magnificar e exaltar o nome soberano de Jesus Cristo, porque Ele reina, Ele está aqui, o Filho de Deus, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é eterno, e Ele está aqui nesta noite, porque o Senhor é o Deus que revela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Noite essa gloriosa. Também quero agradecer pelo convite que ora fora me feito, pela nossa irmã Emily, também pelo nosso pastor, que trabalhamos juntos. Só tenho que dizer o nome dele, porque é um moço abençoado por Deus. Vocês estão de parabéns. Até um pastor que nem nosso irmão Francisco Gomes, que trabalhamos junto, eu conheço, e a gente conversava muito. Vocês estão de parabéns. Continua orando por ele, jejuando por ele, porque as lutas vêm, mas Jesus é maior do que todas as lutas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus por todos que estão aqui, nossos companheiros aqui na retaguarda. Que Deus abençoe esses homens de Deus, que Deus tem constituído e colocado para louvor e glória do seu nome. E nesta noite, irmãos, está um pouco realmente o livro, no Salmo de número 133, diz: com bom e com suave eco, os irmãos vivam no livro, não é verdade? E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. Não se preocupe, porque o leão da tribo de Judá, ele está aqui nesta noite para te ajudar em todos os teus caminhos. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 4, versículo de número 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Quantos estão aguardando Jesus nesta noite, neste momento que ora você está aqui, neste momento que você está aqui prestando um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso? Pode dizer assim, levanta a tua mão comigo. Quantos estão aguardando o Cordeiro de Deus, a maior das lutas, para levar a sua igreja, a igreja virgem, a igreja pura, a igreja santa, a igreja sem mácula, a igreja gloriosa, a igreja que magnifica, a igreja que adora, a igreja que rende, a igreja que diz: Santo, 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 Santo é o nome do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos, irmãos, para ter essa revelação. Apocalipse quer dizer revelação de Deus aos homens. Deus, em uma escatologia muito linda, Ele revela a João algo muito primórdio, algo muito glorioso, é algo de intimidade. Este homem é revelado algo tão tremendo na sua vida, mas para quem? É para a noiva do Cordeiro, é para que todos nós possamos sentir que o Cordeiro, Ele está vendo cada um, Ele vê você, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe o teu andar, os teus pensamentos, Ele sabe de tudo, Ele nunca foi pego de surpresa. O meu Deus não corre não, Ele está na frente, Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, essa revelação gloriosa. Este homem de Deus, ele passa problemas sérios, mas ele recebe revelações lá do trono. As revelações são lindas. Ele cai um profundo sono e ele começa a ter revelação de Deus. Deus, ele começa a revelar a João a excelência de tudo. Ele começa a revelar a este homem muitas coisas gloriosas. Entre outras coisas, nós vemos o Senhor. Ele é como um Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho do homem, o primeiro e o último. Ele é o Filho de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o Criador, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro. Ele é o pastor, Cristo. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é verbo divino, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a arca, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor, Ele é a estrela que brilha mais, a estrela gloriosa. Ele é a estrela de Davi, e Ele está aqui nesta noite porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém? O nome de Jesus é tão poderoso que este nome é sobre todos os nomes. Neste nome todos podem dizer: glória ao nome do
Senhor. Quando alguém diz assim, eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, oh coisa gloriosa, isto aí não é simbologia não, isto é real. Quando há realidade em nossas vidas, nós bem sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aleluia. Mas irmãos, ele começa a fazer a expressão antes de uma adoração, antes de ele ver os animais. Deus, ele começa a falar para João, olha João, escreve algumas cartas que eu quero te falar. Ele escreve cartas para Éfeso, ele escreve carta para Esquina, ele escreve carta para Pérgamo, ele escreve carta para Tiatira, ele escreve carta para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada uma o Senhor repreende. Mas nesta noite eu quero te expor uma coisa. Uma delas ficou sem repreensão. Esta igreja, todo mundo, eles montam igreja, faz igreja por aí e diz que todos vão para o céu. Todo mundo quer entrar no céu, sim senhor. Se você perguntar para o macumbeiro, para o feiticeiro, para o ladrão, para o homicida, ele diz que eu vou entrar no céu. Mas nem todos vão entrar no céu. Sabe por quê? Porque tem que ter fidelidade com o Todo-Poderoso. Tem que ter, aleluia, tem que ter arrependimento diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escreve essas cartas para mostrar que não é de qualquer forma, nem de qualquer maneira, porque ele sabe, ele sonda e ele te conhece. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas teve uma, irmãos, que o Senhor, ele não fez ele não chamou a atenção dessa igreja. Foi a igreja de Esquina. Ele encontrou uma igreja fiel, uma igreja forte, uma igreja que estava passando em uma grande luta. Mas ele disse, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, Esquina, ser fiel. Essa igreja, aonde é que ela se encontra aqui nesta noite? Você tem amor pelas almas? Você está debaixo das mãos do onipotente de Deus? Você tem aquele que o Senhor que vive e reina na tua vida? Você anda conforme a vontade do Todo-Poderoso? Não lhe falta amor? Não lhe falta você falar do grande amor de Deus? O que é que está faltando na tua vida? Pede o que queres que eu te dê. Esta noite, Deus vai te encher da tua glória, vai transformar a tua vida, porque Ele é transformador e libertador, aleluia. Aleluia. E esse Jesus glorioso, irmãos, eu conheço Ele de perto, porque Ele faz a sua presença tão gloriosa em nosso ser. E se você não estiver sentindo a presença de Deus, corre, atenda no Santo do Santo. Olha, se ajoelha perante o Santo do Santo e diz, Senhor, eu estou aqui, eu quero sentir a tua presença, eu quero receber o renovo, porque Deus, onde Deus está, há renovo espiritual, aonde Deus está, há arrependimento, aonde Deus está, há libertação, aonde Deus está, há transformação, aonde Deus está, Ele liberta, Ele opera maravilhas em nosso meio, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele aviva a vida, Ele levanta